Então, pela oportunidade de falar de um tema tão importante, né? A harmonia na diversidade. Então, a gente assistiu aí o vídeo e temos que meditar, né, sobre a diferença da identidade do que a gente acha que é, do que pensa, e o que a gente pensa do coletivo, que somos nós brasileiros, que nós estamos incluídos. E foi muito interessante eles falarem sobre os três eixos, né? A invisibilidade, para que a gente possa chegar na representatividade, a irresponsabilidade, para que possamos transformar em comprometimento, quão comprometidos estamos, né? Cada dia um pouco mais, a incoerência com a consistência. Então, é a diferença do que se diz, o que se faz. E quem de nós, lá na infância, não sofremos algo, as palavras que as pessoas falavam com a gente, né? Eu, principalmente, sempre tive o biotipo mais cheinha, mais gordinha, então a gente escuta umas coisas e ainda escuto até hoje, como bailarina, quando eu saio do palco. Mas a gente tem que seguir em frente com isso e, principalmente nós, aqui, nós temos que fazer a diferença, pelo menos o pertinho que a gente tiver. Então, esse artigo foi me passado pela Yoshiko. Sou muito grata pela oportunidade de poder ler e estudar o que o Victor fez. Eu assisti o vídeo da reunião, que foi feito no dia 11 de maio. Então, muita gratidão a todos os participantes lá, porque a gente tem que, como a gente já aprendeu aqui, ser gratos a quem veio antes da gente, nos ensinando o que eu aprendi com esse conhecimento. É um tema muito atual, né? A diversidade. Então, temos que ter muito cuidado com o que a gente fala, os termos, porque a gente acha que não está ferindo o outro, mas estamos. Nós temos que nos preocupar, né? Ocupar com antecedência de cuidar do outro. Então, aí nós temos o registro dos ensinamentos, eram transmitidos oralmente. Então, compreender e perceber, eu acho muito lindo quando citam, né? A cerejeira, a ameixeira, o pessegueiro e o damasqueiro. Eles possuem, cada um deles, a sua própria identidade, né? A sua própria época e forma de florescer, né? Então, isso nos diz respeito bastante ao que a gente é, ao que a gente está sendo e como a gente vê o outro. E todos são lindos tanto quanto. Então, aí fala que o corpo do Dharma, o corpo da recompensa e o corpo do manifesto de Buda, né, os três corpos eternamente dotados, é propriamente o significado da palavra Ryo, do Muryoji, infinitos significados. Então, agora Nichiren e seus seguidores, que recitam Namyoho Renge Kyo, são possuidores originais desses três corpos eternamente dotados. O registro dos ensinamentos transmitidos oralmente, Onjikuden, é a compilação das anotações feitas por Nico Shonin. São explanações realizadas por Daishonin em sua fase final da sua vida, quando ele se encontrava retirado no Monte Minobu. O budismo de Nichiren, Daishonin, prega que são justamente essas diferenças que enriquecem a humanidade. Cada pessoa é uma engrenagem de tamanho, função e características diferentes que no conjunto move a grande máquina da humanidade. Será que ia ser legal se a gente fosse todo mundo igual, fazendo as mesmas coisas, com as mesmas habilidades? Será que a gente não precisa de pessoas estudando matérias, conteúdos diferentes para que a gente possa, contribuir no desenvolvimento do outro? Será que era legal todos sendo professores, todos sendo médicos, e aí não ia precisar de alguém para fazer algo diferente? É aí que a gente medita um tiquinho, né? Ok, o Ryo.
As, as diferenças individuais que possuímos como seres humanos se convertem em características positivas únicas, a qual propõe que cada um se empenhe para efetuar esse tipo de transformação interior fundamental. Certamente propiciará a elevação da condição de vida da humanidade. O Rio, mensurar e incluir todas as coisas. O Miriode, infinitos significados. Florescer, né? Para a minha missão. Então, eu achei muito bonito que é uma passagem, né? Durante a visita à província de Yamagata, na região de Tohoku, em 1993, o presidente Ikeda mencionou que essa era a primeira visita a Yamagata em 9 anos. Então, na janela do trem, eu pude apreciar o azul dos riachos e o verde da floresta em meio à neve remanescente das montanhas. Observando a paisagem, recordei-me de que Nichiren Daishonin declara que a cerejeira, mexeiro, o pessegueiro e o damasqueiro, cada qual incorpora a verdade última da maneira como é, sem passar por nenhuma mudança. Esse ensinamento nos fornece um modelo básico da maneira como deveríamos viver na nossa vida. A cerejeira floresce como cerejeira, para cumprir o seu papel que é exclusivamente dela. O mesmo vale para as ameixeiras, os pessegueiros e os damasqueiros. Deveríamos fazer o mesmo. Cada um de nós possui uma personalidade única. Temos o caráter e a natureza distintos e uma vida nobre e respeitável. Por isso, deveríamos sempre viver com sólida identidade, sendo verdadeiros conosco. Gente, na área do PNL, na área que eu estudo, na área que eu trabalho com os empreendedores de sucesso, a gente sempre pergunta: quem sou eu? Alguns até brincam assim, né? A gente vê muito nas redes: quem sou eu na fila do pão? Então, aquilo que eu sou no trabalho, na escola, no ambiente, né? Quem que eu sou para somar? A partir do momento que a gente... Então, sempre frisa que a gente é um ser único, né? Feito maravilhosamente para poder cumprir uma missão aqui. Todos nós, ninguém veio aqui a passeio. Então, a partir do momento que cada um nós temos qualidades e habilidades únicas, a gente também tem que respeitar. Na escola, antes a gente tinha aquela matéria educação moral e cívica, né? E hoje não se tem mais isso. Então, a gente aprendia a respeitar. Eu lembro direitinho um professor meu que falava assim, ó: o seu direito, ele vai até onde começa o do seu colega. Então, é como se a gente tivesse assim... A gente tem direitos e a gente tem deveres. Então, isso tem muito a ver com a questão do respeito, com a questão de honrar o outro. Porque se ninguém der a oportunidade para uma pessoa que é tímida falar, ela nunca vai falar. Se você for criticar, a gente tem que valorizar, e a gente vê muito isso, né? O positivo da pessoa. É como, às vezes, a nossa missão é contribuir em ouvir a ela desenvolver. E isso é muito lindo, porque depois que ela solta essas amarras de que ela não pode, de que ela não consegue, ela depois vai replicar isso daí no meio dela. E a gente, se você conseguiu contribuir com um, esse um já vai se multiplicando. Então, tem muito mais para falar, gente. A vontade é de ficar aqui falando mais que o tema. Eu marquei outras coisas, mas eu tive que me limitar ao tempo. Então, eu quero deixar a minha gratidão à oportunidade, ao Vitor pelo material de apoio, gratidão a ele. Parece que ele é de Valadares, né? Então, o conhecimento é poder. A partir do momento que a gente tem esse conhecimento, nós temos o dever e a responsabilidade de cumprir ele nos locais que a gente passa, fazer a diferença. Então, é o BVD, né, que eles falam, né? O budismo na vida diária, colocar na prática, e harmonia. Eu coloquei assim, eu como observador da minha mente, o que eu ando pensando, o que eu ando fazendo?
Eu acho que a gente, não é porque eles fazem, né, por exemplo, como eu citei o exemplo comigo, por causa do biotipo, não é porque as pessoas falam isso que eu vou replicar o contrário, né? No meu caso, como eu sou bailarina, quando eu saio do palco, às vezes eu escuto algumas coisas meio diferentes. O que eu tenho que fazer? Treinar mais e dançar mais para que eles possam reconhecer em mim uma bailarina em menos segundos do que eles reconhecem, para que eles parem de olhar o biotipo e olhar a dança, olhar a arte da dança. Então, isso serve para qualquer lugar que a gente, qualquer parte que a gente estiver atuando, para que a gente possa contribuir. Porque não é o que fala com a gente, é como que a gente continua com isso. Porque o que falam com a gente é como se fosse um espelho. Na própria PNL diz isso. Quando você enxerga no outro a beleza, é porque aqui dentro tá belo. Então, temos que pensar muito bem nisso, em não revidar, para que a gente possa contribuir para pelo menos aquele ali